E hoje a gente vai ver a importância da gente entender algumas particularidades do nosso cérebro e também do desenvolvimento ali da criança, para a gente poder ajudar a criança a obedecer. E a gente vai comentar um pouquinho também sobre os famosos ataques de birra. Sabe aqueles ataques de birra que acontecem em mercado, em shopping, local público, em casa? Por que será que eles acontecem? O que, que tem por trás desses ataques de birra e a gente vai ver o que, que a gente pode fazer para poder ajudar. Combinado? Então, esse vai ser o nosso bate-papo. A gente precisa entender um pouquinho de como o nosso cérebro se desenvolve, a gente precisa entender um pouquinho o que, que acontece com as crianças e com a gente, que a gente entender facilita muito a gente compreender alguns comportamentos nossos e das crianças, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque olha, a gente sabe que às vezes não é fácil, a gente vê uns ataques de birra, a gente vê algumas coisas acontecendo, a gente já fica nervosa e se a gente não entende o que, que acontece, a gente pode pôr tudo a perder. Então a gente vai bater um papinho hoje sobre isso, tá bom? Kelly Silveiro tá hoje no Face, já vi você aqui, vamos lá, bem-vinda. Então, olha, vamos começar o nosso bate-papo, tá bom? Vamos começar a conversar, que vocês que já me acompanham sabem que a gente vai conversando daí, daqui, para a gente poder entender a mensagem que vai ser passada hoje, combinado? Então, vamos lá, fique aqui comigo para a gente começar a nossa conversa. Olha, vocês já ouviram falar da lei da ação e reação, né? Tudo que a gente faz aí tem alguma reação. O que a gente faz, o que a gente fala, a questão do comportamento é a mesma coisa. Quer ver só? Imagina a seguinte cena, para um pouquinho agora, respira para a gente poder se concentrar. Imagina você com uma amiga sua ou um amigo seu, e esse amigo, essa amiga, imagine pegando um limão e chupando o limão. Imaginar a cena? O que, que acontece com você só de imaginar a cena? Eu já senti aqui, ó, mais no fundo aqui da boca, até já aquele azedinho, aquele amargo ali, né, na língua, dá até um arrepio ali. Vocês, o que, que acontece quando vocês imaginam uma cena dessa? Eu já vou falar o que, que tem a ver com a criança, tá bom? Mas eu preciso que vocês me acompanhem aqui no raciocínio. Então, o que, que acontece quando você olha e vê o teu amigo, a tua amiga pegando uma fatia, uma rodela ali, bem suculenta de limão e chupando esse limão? Visualizaram a cena? O que aconteceu aí com você? Me conta. Se não aconteceu nada, tudo bem, não aconteceu nada. Mas e se aconteceu alguma coisa? Me conta que eu quero saber. Só de você visualizar, imaginar essa cena, qual foi a sensação que te deu? A Kelly já colocou uma sensação horrível, né, Kelly? Verdade, é esse arrepio que dá, né, que a gente fala. Ó, a Fabi colocou aqui o arrepio também, Amanda. A gente sente isso, né? Sentiu mesmo que você, arrepio, ótimo. Então vamos lá. Agora, imagine isso aqui, ó. Alguém na tua frente faz isso aqui, ó. Dá essa bocejada. O que acontece aí quando você vê alguém bocejando? Né? Você está conversando, maior do bate-papo, de repente a pessoa passa em mais nem menos daquela bocejada. A Lucimara colocou que fez careta. Ó, a gente, né, faz careta. O que acontece quando você vê alguém dando aquele bocejo, né, dando aquela bocejada gostosa, assim? O que você faz nessa hora? Me conta. A Fernanda dá vontade de bocejar também. A Jan acha azedo, faz careta. A Kelly, que desânimo. É da vontade de bocejar também, né, gente? Você também fica, ó, vontade também. O que será que tem por trás disso, Lisa? O que tem a ver com a nossa live de hoje? Pera lá. Agora, imagina só que você, de repente, chega no ambiente. Ó, a Ivanita disse que boceja também, a Andressa também, dá vontade de bocejar, o Edson, vontade também. Olha, eu pagando os micos aqui, né? Bocejando aqui, plena live, só para poder dar um recado. Agora imagina a seguinte cena. Imagina você entrando, você abre a porta, entra numa sala
E lá tá todo mundo dando risada, gargalhada, se divertindo. Você não sabe o que aconteceu. Você vê todo mundo sorrindo, dando gargalhada altíssima. O que você faz? Já imaginou? Você já passou por isso? Você chega num lugar, tá todo mundo rindo e você não sabe o que aconteceu. O que você faz nessa hora? Né? Contem para mim, imagina a cena, você chegando num lugar ali, tá todo mundo morrendo de rir, o que acontece? Ó, a Fabi já tá colocando aqui um monte de carinha dando risada, né? Aqui também a mais gente colocando, eu já tô rindo. Adoro os emojis, né? Já traduzindo aí, ótimo. Então, vamos lá. A Kelly falou que fica parada e sem graça. Tá. Pergunta o que aconteceu, sorri também, então vamos lá. Agora, imagina a seguinte cena. Imagina que de repente você tá numa boa e alguém do nada chega, a pessoa começa a ser grossa com você, começa a falar ríspida com você, começa a dar de dedo. Qual que vai ser a tua reação? O que você faz nessa hora? Se a pessoa sem mais nem menos chega e começa a brigar com você, dar de dedo, ser grossa com você, te trata com ignorância, o que acontece nessa hora? Me explica aí, para a gente poder, né, agora a gente começar a entrar no espírito da coisa. O que acontece? Você vai ficar, né, de boa ali? Qual que é a tua reação? A Fabi já colocou que fica brava também, fica irada, né? Estátua, chora, me estresso, fica nervosa, Fernanda. Aham. Vamos ver. Então, gente, Amanda fica triste, o Edson fica com raiva, fico sem entender e procuro saber o que está acontecendo. Se tem alguém assim também, fico brava, Lisa, muito bom. Opa, peraí, fico nervosa. Tá, entendi, Paty, tranquilo. Então, agora vamos entender o que aconteceu? Sabe por que a gente tem essas reações? Pensa só, se alguém chupa, vou fazer você sentir aquele arrepio de novo. Se alguém chupa aquela fatia de limão super suculenta, a gente já sente aqui, parece que a gente está chupando também. Se alguém boceja, a gente boceja também. Se você entra no ambiente e tá todo mundo rindo, a chance é que você vai começar a dar risada também. Se alguém te trata de forma irritada, provavelmente você vai se irritar também. Sabe por que isso acontece? Porque a ciência descobriu há pouco tempo que nós temos uns neurônios que são chamados de neurônio espelho. Neurônio espelho. O que é o neurônio espelho? Quando você está com uma pessoa, vocês se conectam por esse neurônio espelho e o que uma faz, a outra tende a fazer também, tá? Então você está olhando a cena, você está vendo a pessoa chupar o limão e você nem chupou, você já está sentindo aqui essa sensação. A pessoa está bocejando, você boceja também. E às vezes, pode ser que acontece que você está conversando com a pessoa, ela pega e passa a mão no cabelo. Aí o que acontece? Você pega e vai e passa a mão também no cabelo. A gente às vezes costuma fazer quase que sincronizado os mesmos gestos. Sabe por quê? Por causa do neurônio espelho. Lisa, o que tem isso a ver com a criança? Tem tudo a ver com a criança. Tudo a ver com a criança. Se a gente chega em casa e a gente está estressada, a gente está nervosa e a gente fala com a criança de forma ríspida, o que vai acontecer com o neurônio espelho da criança? Ela também vai ficar nervosa, ela também vai ficar irritada. Pode ser que você fale alguma coisa desafiando ela, pode juntar isso agora. E pelo neurônio espelho, ela também vai desafiar e vai falar não junto, por causa do neurônio espelho. Se você chega e você trata com alegria, você trata sorrindo, brincando, você já viu uma criança quando tá brava e você começa a brincar com ela? Ela não aguenta ficar brava por muito tempo, ela já começa em seguida a começar a dar risada, ela já desmonta também. Neurônio espelho. Então, por isso que é importante a gente entender, porque não é justo, às vezes a gente chega e vai brigar com a criança, a gente fala risco, a gente fala nervosa com a criança,
e aí a gente quer que ela vai correr e fazer as coisas tudo feliz. E aí ela fica nervosa, ela responde também, e a gente manda ela parar, fala que não pode fazer isso, e a gente está fazendo igualzinho. A gente está ali, o nosso neurônio, né, tá ali agindo de um jeito, o neurônio faz com que a gente tenha essa reação de ser nervosa, de estar ríspida, de estar brava, mas a gente não quer que a criança tenha esse mesmo comportamento. E se ela se irrita, a gente briga com ela porque ela se irritou, porque tá brava. Então, a gente precisa parar e prestar um pouquinho atenção, né? Se a gente chega em casa, ou se acontece alguma coisa, a gente está nervosa, o que a gente precisa fazer? Tá nervoso? O papai chegou, tá bravo? O que a gente faz? Dá um tempinho, espera acalmar, espera relaxar. Depois sim, você vai, você conversa com a criança, pede para ela juntar o brinquedinho dela, pede para ela desligar a televisão para poder tomar o banho dela, né? Agora, se a gente já chega ali bravo, nervoso, imagina o que vai acontecer. A gente acabou de vivenciar isso aqui, né? E olha que a gente falou só por imaginar. Só de imaginar a cena, a gente já entende o que acontece. Imagina vivenciando a cena, sabe? A Ana Paula colocou, deixa eu ver o que a Aninha colocou aqui embaixo. Comecei a entender o que acontece aqui na minha casa. Nossa, aprendo muito com você. Então, obrigada, viu? A gente precisa explicar o que acontece. Quando a gente explica o que acontece, a gente entende, né? A gente pode melhorar muito. Bruna, agora que eu vi a tua resposta aqui no YouTube, viu? Demorou um pouquinho para chegar, tá? Mas estou de olho, gente. Estou de olho aqui nas 3 redes sociais. Às vezes vocês me veem olhando para lá, para cá. Estou cuidando de tudo, tá? Vendo aqui o que vocês estão mandando. Então é importante a gente parar para poder pensar nisso daí. Agora, se a gente não entende o que está acontecendo, a gente cria primeiro falsas expectativas. Qual que é uma falsa expectativa? Por exemplo, eu posso pensar que eu vou chegar, eu vou dar uma bronca danada na criança que espalhou todo o brinquedo na sala, eu vou dar uma bronca nela e eu vou pensar que ela vai, feliz da vida, guardar os brinquedos. E aí eu não estou preparada. Se ela começar a ficar nervosa também, ter chilique. E ela pode ficar nervosa e ter chilique, por quê? Porque eu estou nervosa. Neurônio espelho. Só que daí eu não quero, eu quero tentar impedir que ela fique nervosa e fique, às vezes, enfrentando, né? Que ela faça birra, não querendo juntar. Por quê? Porque os neurônios estão ali, ó. Então, ação e reação, né? Um está sendo reflexo do outro. Então, a gente precisa entender. Então, fica um grande conselho aí de hoje. Não haja com a cabeça quente. Não haja quando você está ali à flor da pele, porque provavelmente a atitude da criança vai ser semelhante à tua, vai ser espelhada ali na tua reação. Então, a gente precisa entender isso daí, o que acontece, tá? Por isso que a pessoa vem falar nervosa com a gente pá, já rebate. Da mesma forma, se você está nervosa e alguém chega e trata você com empatia, né? Fala palavras boas para te tranquilizar, você acaba também conseguindo relaxar, ficar tranquila, você não vai responder a pessoa de forma grosseira, neurônio espelho, tá? Então a gente precisa entender isso daí muito, isso daí ajuda bastante a gente entender, tá? Da mesma forma, não sei se acontece com vocês, se já aconteceu, às vezes você tá numa boa e você começa a conversar com uma pessoa que está ansiosa. Não sei se já aconteceu com você, desde você começar a ficar ansiosa também, ou ansioso também. Você conversa com uma pessoa que está nervosa e daqui a pouco você vê você está com aquela sensação. Então imagina, se a gente está nervosa, a gente está ansiosa e a gente vai conversar com a criança, a gente também faz com que ela tenha esse mesmo sentimento, essa mesma sensação que a gente. Combinado? Então, lição número 1 de hoje. Vamos procurar respirar fundo, a gente consegue se controlar. Porque se a gente não se controlar, imagina pedir para uma criança pequena fazer isso, né? Então a gente tem que ser o espelho dela. Primeira lição aí, combinado? Andréia estava sumida, bom te ver aqui com a gente, viu? Mais uma mamãe raiz aparecendo aqui. Saudade, quanta gente aparecendo, muito bom. A parte, vou me policiar na hora de falar com minha pequena, para que ela não tenha os comportamentos indesejáveis. Muito bom. Agora, por falar em pequena, vamos conversar sobre outra coisinha agora.
Vamos falar das birras. Birras de criança pequena, de 2 aninhos, e birra de criança maior, tá? Então, vamos imaginar duas cenas, combinado? Vamos lá. Imagina só que você tem uma criança de 2 aninhos e aí você foi com a tua criança, teu filho, tua filha, lá para o shopping. E a criança de 2 aninhos quer sair correndo no shopping. Ela não quer ficar de mão dada, não quer ficar em carrinho, ela quer sair, ela quer correr. E você não aguenta ficar correndo atrás dela. E aí você segura para ela não correr. Adivinha o que acontece nessa hora? Birra na certa. A criança começa a gritar, gritar, chorar. O que você faz nessa hora? Me conta aqui. Se você já passou por essa cena, me conta o que você fez. Se você ainda não passou por essa cena, se você é uma abençoada, um abençoado que não passou por essa cena, comenta como que você se imaginaria. O que você faz nessa hora? Se você não passou, provavelmente você já viu alguém passando por essa cena, né? Quem que nunca viu num shopping, no mercado, numa loja de departamento, alguma criança fazendo essa cena e a gente vê os pais ali, né? E agora, o que faço? Então, vamos compartilhar o que você faz nessa hora. Se você já passou por isso, se você já fez ou não, né? Se você já passou por essa situação, comenta para a gente começar a entender agora. A birra de criança de 2 aninhos. O que acontece com eles nessa hora? E o que a gente pode fazer nessa hora também, tá? Então vamos lá, vamos ver a criatividade de vocês, se vocês já passaram, como vocês se saíram nessa situação, como vocês escaparam dessa. Então comenta aqui para a gente poder tocar o rumo aí da nossa live. Cadê? A Kelly, Lisa do céu. Vamos ver. A Lisa, minha xará, Lisa com S. O Miguel, muito chorão, eu fui com muito brava. A Lucimara. A minha filha nunca fez isso. Acredito que é ficar na altura dela e conversar. Legal, Lucimara, muito bom. Que mais, gente? Mas daí? Vocês nunca passaram por isso? Deixa eu contar, eu já, viu? Não exatamente numa situação dessa. Passei com meu filho quando ele tinha 2 aninhos. Eu estava passando na porta do shopping. Na verdade, eu estava até indo embora. Tinha combinado com meu irmão da gente ir almoçar. E estava passando e ele viu uma loja de brinquedo. Ele quis correr para dentro da loja de brinquedo. E eu já estava atrasada. Aí eu falei, filho, agora não dá, a gente precisa ir. Catei ele no colo para ir embora. Imagina só o que aconteceu. A birra veio na certa ali. Aquele, eu pegava o Danilo no colo, e a Mônica, o meu filho já fez, tento distraí-lo. Abaixei e falei que isso não se repita mais. Ficava muito irritada. Tá, então vamos lá. Midian tá falando que o áudio tá baixo. Gente, me ajuda, o áudio tá baixo? Que eu tô falando super alto aqui. Só para ver se o problema é lá ou é aqui, tá bom? Alô, meus meninos estão com 1 ano e 6 meses, ainda não passamos por isso, ainda, né? A Bruna, que ó, recolher a criança no lugar e conversar com ela, falando em sua altura. Bruna, uau, aqui falando com a gente. Então, olha, vamos entender o seguinte: a criança de 2 aninhos, ela não tá nem aí pro nosso sentimento. Tá? Muitas mães falam, Lisa, meu filho de 2 anos fica me pirraçando. Gente, criança de 2 anos não faz pirraça. A crise, o ataque de birra, que a gente na verdade chama de descontrole emocional, a criança ela está descontrolada emocionalmente. E ela não tá nem aí para você e não tá nem aí para mim, tá? Ela não tá nem aí pra gente. Ela não tá fazendo porque ela acha que a gente é ruim, ela não tá fazendo porque ela quer provocar a gente, porque ela quer que a gente passe vergonha em público, não. Ela só faz isso daí por conta de uma única coisinha. Porque ela está em puro processo de desenvolvimento. Quem participa muito aqui das lives já deve estar cansado de ouvir eu falar isso daí.
Criança de 2 aninhos, ela está em puro processo de desenvolvimento. E ela é curiosa, né? Ela quer ver as coisas. Imagina, meu filho ficou encantado com uma loja de brinquedos no shopping que tem aqui, uma loja grande, é linda a loja. Ele olhou, ele quis correr para dentro dessa loja. E eu não deixei. Então, imagina, ele queria entrar, ele queria saber o que era aquilo lá, que mundo era aquele, que brinquedos que tinha lá dentro. Então, ele não estava nem aí para mim. Era o desenvolvimento dele, gritando ali, vontade de descobrir o mundo. Criança que quer correr no shopping, eles estão no período sensível, que é do movimento. Eles não querem, criança de 2 aninhos não quer ficar paradinho, eles não querem ficar sentado, eles não querem ir para o shopping ver loja, eles não querem ir para o shopping ver roupa, eles não querem, eles querem fazer coisas de crianças de 2 anos. Então, ir no shopping para eles, para ficar sentadinho olhando vitrine, não tem graça nenhuma. Eles querem o quê? Eles querem ver as coisas que tem, querem ver os brinquedos, eles querem correr. Só que daí, claro que a gente não pode permitir a criança ficar correndo no shopping, ainda mais se tem muita gente, tem perigo de alguém catar e você também tem que ter o pique para ficar correndo. Lá não é o lugar para isso. Então a gente precisa entender. A criança pequenininha, ela só está querendo se desenvolver, só isso. É um processo natural, é a natureza da criança. Então a gente não tem que estressar, né, com isso. Claro, se a criança entrar num descontrole emocional muito grande, é o que muitas mamães falaram aqui, a Bruninha que colocou, o que a gente vai fazer? A gente vai baixar, a gente vai conversar, vai acalmar, a gente vai redirecionar. Agora, se a criança é de um temperamento muito forte, que começa a gritar no nível 3 para cima, você também não precisa ficar ali servindo de plateia. Você pode pegar, você pode confortar a criança e você se retira. Vai para o carro, vai para um lugar neutro, acalma a criança, conversa com ela, aí depois que ela acalmar, você pode voltar, né? Agora a gente precisa entender que assim, ir passar uma tarde inteira no shopping para algumas crianças pode não ser um programa divertido, né? Principalmente se a mãe quer ficar andando, quer ficar vendo lojas, o pai quer ficar vendo as coisas dele, para a criança não vai ser interessante isso daí. Então a gente também tem que prestar atenção se o lugar que a gente vai, se aquele lugar tem coisas que interessam a criança. Não adianta a gente querer obrigar uma criança de 2 aninhos a gostar das coisas que os adultos gostam. Então a gente precisa nessa hora ter o quê? O bom senso. E ter em mente que a criança de 2 aninhos, ela grita, ela se descontrola emocionalmente, porque faz parte do desenvolvimento dela o movimento, né? As descobertas, querer pegar as coisas, querer pegar objetos, ela está descobrindo o mundo. Ela está descobrindo o universo super novo, ela acabou de chegar no mundo. Então, ela grita por causa disso. As conexões dela, os neurônios estão fervendo para poder fazer conexões, para fazer as sinapses, para ela poder desenvolver o cérebro dela. Então, isso daí é tudo normal, tá? Respira, calma. Daqui a pouco ela vai estar com 4 anos, com 5 anos, ela começa a entender as coisas. Combinado? Agora, vamos imaginar a cena número 2. Agora não é mais uma criança de 2 aninhos. Imagina uma criança de 8 anos que passou na frente de uma loja de brinquedo e começou a gritar: eu quero essa boneca, eu quero agora, me dá essa boneca. Ou eu quero esse carrinho, me dá esse carrinho agora, se você não me der eu vou gritar. E agora? O que você faz se uma criança de 8 anos, que o cérebro já está mais desenvolvido, o que você faz nessa hora? E a Lisa perguntando se 3 anos já entende. Olha, a gente está falando por idade, Lisa, mas a gente precisa entender que cada criança é única, né? Tem criança que já tem condição de entender, é bem na fase ali onde ela está começando a compreender melhor como as coisas funcionam, tá? Mas 3 anos eu acho que ainda tá. Depende muito da criança. Vai da gente saber. A gente, como mãe, a gente sabe se a birra da criança é um descontrole emocional. Eu acredito que 3 anos, a maioria das crianças, sim.
3, até por volta dos 4 anos ali, tá? Agora, de 5 anos para frente, aí a criança, se ela é neurologicamente uma criança atípica, aí ela já tem condição, sim, de saber o que está acontecendo, tá? A Andréia, eu falo, vamos conversar em casa e digo, estou morrendo de vergonha. A Lisa é que às vezes ele não consegue fazer as coisas e fica muito irritado. Criança de 3 anos ainda é novinha, o meu tem 3 anos e 1 mês, tá? E eu vou ser sincera para você. Não está preparado ainda, tá? Tem muito descontrole emocional, sim, por conta ainda, o período do desenvolvimento, ali por volta dos 2 aos 4 anos, ele é muito intenso, muita coisa acontece dos 2 aos 4 anos, e a criança tem necessidade de muita coisa, tá? Conversa com ele, minha filha tem 9 anos, a Andréia colocou aqui. Então, acontece que, olha, filha tem 9 anos e fez uma birra ontem. Ai, 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 André, e como foi? Se você puder e quiser compartilhar com a gente, tá? Senão, tá tudo bem. Mas 9 anos já tem idade para poder se controlar um pouquinho. A Mainara aqui no Face colocou: minha filha tem 4 anos e hoje quase fiquei louca. Muita birra, chora por tudo, muita paciência. Então, sabe o que acontece agora? Criança maior, 5, 6 anos para cima, eles já fazem a birra, aí já é diferente da criança pequenininha de 2, 3 aninhos, tá? Criança de 2, 3 aninhos, ele não tá nem aí pra gente. A criança faz a birra por causa do descontrole emocional. Crianças maiores, eles pensam assim: eu quero isso. E eu vou, eles estão agindo aqui, ó, com raciocínio: eu quero isso. E o jeito de eu conseguir isso daí, eu vou gritar, eu vou fazer um escândalo, e aí a minha mãe e o meu pai não vão aguentar, e eles vão pegar e vão acabar cedendo. E aí é isso que eles fazem. E se você entender que tem ali uma manipulação por trás, se você falar, olha, para com isso, eu não estou gostando nada disso, e se você continuar fazendo essa birra, nós vamos ter que voltar, porque não vou ter condição de passear com você no shopping. A criança tem condição de raciocinar, de parar com o mau comportamento e de continuar um passeio, tá? Por quê? Porque é uma birra que ela consegue controlar. Ela consegue planejar a birra, ela sabe que muitas vezes a gente não aguenta a pressão e a gente vai lá e cede. Então ela já está disposta a fazer o que for preciso, porque ela sabe que no final ela ganha. Então a questão tá da gente mostrar para a criança não ceder. A gente não cede jamais numa birra com crianças maiores, jamais, tá? Porque se a gente cede, a gente vai o quê? Validando o mau comportamento da criança. A gente vai validando o mau comportamento dela, tá? Eu já contei uma história para vocês, e eu vou falar de novo porque sempre tem gente nova. Nunca esqueço de uma cena que eu vi, já falei para vocês, e serve para a gente poder parar e pensar, analisar todo o processo da cena. Já vi, eu estava lá na pracinha da igreja de Canela, no Rio Grande do Sul, e uma criança queria um brinquedinho lá. Peppa, Pig, George, sei lá que negócio que era que a criança queria. E o pai falou não, e a criança começou a gritar, 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 e o pai falou não, a criança gritando, o pai deu uma surra na criança, devia ter por volta de uns 5 anos, e foram embora, e a criança gritando, 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 gritando. Sabe o que aconteceu? 5 minutos depois, o pai estava no mesmo lugar comprando o brinquedinho que a criança queria. Comprando tal Peppa, George, sei lá que negócio que era, mas a criança ganhou. Então a criança, ela sabe, eu vou gritar, eu vou apanhar, mas eu vou continuar gritando, eu vou incomodar tanto que eu sei que no final eu vou ganhar o que eu quero. Então a criança, ela planeja a birra. Ela planeja a birra e ela vai até onde ela quer conseguir, tá? Porque ela sabe já o comportamento como que vai ser do adulto. Então, birra de crianças maiores, a gente não cede jamais, tá? A gente só fala firme para criança. A gente tem que ser gentil e firme, entre a gentileza e a firmeza.
A gente explica, a gente aplica a consequência, explica para a criança se ela continuar, qual que vai ser a consequência, né? As mamães uau aqui, a gente viu ontem na mentoria muito, né, sobre a diferença de castigo, de consequência, consequência natural, consequência lógica. A gente fez várias atividades para a gente entender bem o que é castigo, o que é consequência, porque na disciplina positiva a gente não aplica castigo de jeito nenhum. O castigo faz a criança se sentir pior, mal. A consequência não, a consequência ajuda a criança a melhorar, tem uma diferença muito grande. Então, não vão sair por aí colocando criança de castigo, falando que é consequência que aprendeu aqui com a Lisa, tá? Então, a gente aplica consequência. Então, explica para a criança qual que vai ser a consequência ali da história e pronto. Assim ela vai entender que, puxa, essa estratégia não é legal. Gritar não foi legal, eu não consegui o que eu quero. Então, a gente começa a ajudar a criança a pensar de forma positiva como que ela pode agir, tá? Então, essa, gente, é a grande diferença de birra de criança pequenininha, que o cérebro não está formado, ela para no descontrole emocional, é a parte primitiva aqui de trás do sistema límbico dela que está agindo nesse momento. Ela não consegue pensar em nada, ela só está frustrada porque simplesmente ela queria aprender, ela queria correr, ela queria, né, viver esse período de desenvolvimento dela, ela queria mexer em alguma coisa para ver o que faz. É isso que ela quer. Então, ela está com foco nela, é nela. E ela está descontrolada emocionalmente porque ela não conseguiu fazer aquilo que ela gostaria para se desenvolver. Uma criança maior, ela faz para manipular. Ela quer te manipular, ela quer apertar o dedo ali no seu botãozinho, porque ela sabe que a gente tem um monte de botão. E ela sabe que tem um botão que ela vai apertar ali, a gente vai ficar em pânico, e agora eu tô no meio de todo mundo, meu filho dando escândalo, pera lá, você quer esse brinquedo? Tô aqui, eu te dou, né? Agora cala essa boca, a gente vai passear e tô feliz da vida. Então, ela sabe como apertar esses botões nossos. Então, por isso que a gente precisa saber distinguir os dois, tá? Então, quem tem crianças pequenininhas aí, aguenta firme, tá? A criança não faz para pirraçar nem para provocar. Deixa eu dar uma lida nos comentários. A Mainara, o outro filho de 1 ano e 6 meses está indo para o mesmo caminho, Lisa, mas acompanhando você, tô sabendo lidar melhor. Então, crianças de 1 ano e 6 meses, só reforçando, tá? Eles fazem, tem o descontrole emocional, que é diferente de birra. A gente chama tudo de birra, né? Mas descontrole emocional não é para atingir a gente, não é nada com a gente. Então, a gente precisa distinguir e a gente precisa, sim, fazer o processo correto, acolher, né? Direcionar, ensinar para eles que esse não é o caminho, mas não precisa ficar bravo, não precisa brigar, porque não é nada para provocar a gente. Crianças maiores, sim, a gente já precisa saber que o negócio aí é mais sério, tá? Que eles estão tentando manipular a gente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar, porque teve muito comentário aqui. Da Jucineide. Minha filha, muito irritada quando não consegue fazer as coisas. Acho que é o meu filho, né? Muito irritado quando não consegue fazer as coisas. Tem 8 anos. Fica irritado porque ele não consegue fazer as coisas. Deixa eu explicar rapidinho aqui, Jucineide. A gente tem, vamos pensar assim, as zonas, nossa, para a gente poder exercer a resiliência, tá? A gente tem a zona verde, que quando a gente está na zona verde está tudo bem, está tudo tranquilo, a gente está numa boa. A gente tem a zona vermelha, que é a zona do caos, que é quando a gente já surta, a gente já parte para o desequilíbrio, a gente fica fora de si. E a gente tem a zona azul, que é a zona fria, a zona da rigidez, quando a gente se fecha ali, tá? Não é legal a gente estar nem na vermelha e nem na azul. A gente tem que se manter na verde. E a gente tem que ensinar as crianças a expandir essa zona verde, porque se ela for estreitinha, é facinho a gente partir para um lado do caos ou para o lado da rigidez. Se a zona verde é estreitinha, rapidinho a gente sai dela. Isso é ensinar para a criança a resiliência, tá? Para ela não se irritar facilmente. Isso daí tem muita técnica, muita estratégia, tá? Principalmente eu ensino lá no curso para a gente ensinar a criança a expandir essa zona verde
para ela conseguir se manter mais equilibrado, né? Até tem uma live que eu fiz esses dias sobre isso, ainda teve uma pessoa que colocou lá no comentário, acho que no Instagram, se eu não me engano, que ela colocou, né, que a gente fala de crianças, da criança, tem muito adulto que a zona verde ali é estreitinha, né? E tem mesmo, mas a gente quer o quê? Educar os nossos filhos, a gente quer crianças que obedecem sim, mas a gente quer com muito respeito e ajudando sempre eles a se desenvolverem emocionalmente. Isso é o principal, né? Então, por isso que é importante a gente ensinar as crianças a expandir essa zona verde ali, tá bom? A Andrea, a birra foi porque ela queria um tênis, mas não tinha o número dela. Aí foi aquela birra. Ah, então, ela ficou chateada porque ela queria, porque queria naquela hora, mas tem coisa que não é possível fazer, né? Então a gente precisa explicar para ela, a gente pode pedir sugestões para ela de como pode fazer, para poder entender que nem sempre a gente pode ter tudo o que quer, não é verdade? Então, esses são os descontroles emocionais. Volto a falar de novo, André, igual foi que eu falei para a Jucinente, a questão da gente expandir a área verde, tá? Porque se a área verde ali fica muito estreitinha, qualquer coisinha, qualquer frustração, ela já vai ou para o caos, que é onde a criança fica nervosa, grita e não consegue se controlar emocionalmente, ou ela vai para a rigidez. Ela se fecha, ela fica fechada, ela não quer falar com ninguém, ela baixa a cabeça, ela se retrai toda. Então, o legal é expandir a área verde para ficar mais difícil de ir para um lado ou para o outro, para a criança conseguir ficar mais dentro aí, né, desse leito, tá? Como se fosse um leito do rio. Uma margem é o caos, o outro é a rigidez, e ali o leito do rio é a zona verde, onde está tudo tranquilo, tá bom? A Gi Oliveira, meu filho tem 4 anos, ele é muito compreensivo. Tudo eu converso com ele, explico o porquê das coisas. Parabéns, que delícia. A Jucineide, meu filho. Ah, meu filho e não filha, tá? A Fabi aqui. O meu com isso não tenho problema. Saio com ele bem tranquila e falo que não tenho dinheiro. Já explica. Ele diz que só vai olhar. Muito bom. A Lucimara, minha filha tem 8 anos, ainda não fez birra. Antes de sair de casa, sempre conversamos com ela e até hoje funciona. A Kelly, eu me lembro bem dessa história. Paty, já falei que ela não vai conseguir nada com choro. Isso, muito bom. Gente, é importante a gente já deixar claro e agir sempre da mesma forma, sempre com coerência, principalmente pai e mãe falando a mesma língua, né? Porque às vezes tem ainda um casal onde já um consegue levar mais ali e o outro já é mais, né? Já é coração mole, a criança vem já conversa um pouquinho, já fica com dó e daí já cede. Então é importante demais casal, papai e mamãe ali estarem bem alinhados para poder falar a mesma língua. Então, olha, vamos fazer uma retrospectiva aí da nossa live, tá bom? Então, a gente começou falando o quê? Do neurônio espelho. A gente já viu o que acontece, a gente vivenciou algumas cenas aqui. Então, não vamos esquecer que quando você estiver nervoso, nervosa, irritado por falar com a criança, é provável que ela também haja da mesma forma, por causa do neurônio espelho. E a gente também viu hoje o que? Diferença de birra de criança de 2 anos para criança de 8 anos. A gente viu o que acontece ali com o cérebro delas. O cérebro da criança de 2 aninhos ainda, muito primitivo, tá? Então, descontrole emocional, foco nela. Criança maior, de 8 anos, ela já consegue raciocinar e planejar a birra. O foco é em você. O foco é fazer você ceder ali à chantagem, ao descontrole emocional dela. Combinado, gente? Então, olha, chegando o finalzinho de semana aí, vou deixar um beijo grande, maravilhoso para vocês, um bom descanso.